outros direitos adquiridos nessas lutas entre os plebeus e os patrícios. A lei da Canuleia, que foi em 445 a.C., permitiu o casamento entre plebeus e patrícios, porque não era permitido, pessoal. Né? Cada um na sua classe social sem se misturar. Então, essa lei de Canuleia permitiu o casamento entre plebeus e patrícios. A lei Licínia, em 367 a.C., concedeu o acesso dos plebeus às magistraturas. A lei Poitélia, em 326 a.C., aboliu a escravidão por dívidas. Pronto, não tem mais escravidão por dívidas. Lá na Grécia, isso também tinha acontecido antes, né? Então, agora ali em Roma também não tem mais escravidão por dívidas. A lei Ougúnia, que foi em 300 a.C., permitiu o acesso dos plebeus ao sacerdócio, porque os plebeus também não podiam ter nenhuma função religiosa. Então, essas lutas sociais, essas lutas entre plebeus e patrícios, concederam esses novos direitos e direitos justos aos plebeus, tá bom? Vamos lá para a página 142. Expansão territorial. Com as dificuldades dos etruscos, os gaulenses, pessoal que estava lá no norte da Península Itálica, saquearam e devastaram o centro-norte da Itália. As legiões, por que é legiões? Quando falar de Roma, nós vamos ouvir muito falar em legiões. O que são legiões? É o exército, pessoal. Né? São os exércitos, né? As legiões, só um momentinho, pessoal. São cerca de 1.000 a 300.000 homens, de 1.000 a 3.000 homens, formam uma legião. Então, Roma não tinha só uma legião, tinha as legiões, várias legiões. Cada legião, né, era formada por cerca de 1.000 a 3.000 homens, né? Então, as legiões foram derrotadas, quando falar legiões, nós estamos falando de Roma, foram derrotadas pelos gaulenses na Batalha do Rio Alia, em 390 a.C., e os gaulenses, né, pessoal que estava lá no norte da Península Itálica, invadiram e saquearam Roma. Os romanos partiram para o norte e foram lá. Venceram úmbrios e etruscos. Grandes cidades daquela região lá do norte se associaram a Roma. Povos e cidades eram incorporadas a Roma. Roma ia conquistando e aqueles povos, eles eram incorporados, eles começavam a fazer parte de Roma. Eles podiam receber uma cidadania parcial. Então, era dado a eles alguns direitos privados, mas eles tinham que servir no exército romano. A cidadania parcial não dava todos os direitos para esses povos que eram conquistados por Roma. Então, não permitia o voto dele nas assembleias e eles também não poderiam ser eleitos magistrados. A hegemonia romana, pessoal, o poder romano, poder romano, também se baseou em um sistema de ocupação. É isso, colônias. Então, eles iam conquistando território e colocavam as pessoas para morar ali, para ser colônia de Roma. Roma, né, seria a metrópole, seria quem controlava, né? As colônias, esses outros territórios, como nós vimos lá na Grécia. Tinha todos, era uma extensão de Roma, né? Uma franquia, vamos pensar assim, uma franquia de Roma, né? Então, eles usaram também, se baseou nesse sistema de ocupação, de colônias e comunicação. Então, eles tinham estradas, pessoal. Eles fizeram um esquema de estrada tão eficiente que essas estradas para se comunicar, certo? Então, as estradas se comunicavam entre as cidades e todas essas estradas davam em Roma também. Será que é por isso que todos os caminhos levam a Roma? Não sei, né? Deve ser. Então, era dessa forma, eles criaram algo bem organizado. Os territórios confiscados eram transformados em terras do Estado, nas quais se estabeleciam colônias, assentamentos de plebeus pobres, eles iam morar nesses lugares. Tarento, ao sul, foi conquistada por Roma, consolidando toda a sua hegemonia, todo o seu poder lá no sul da Itália, da Península Itálica.
Vamos partir para frente. Está aparecendo aí? A Júlia pode escrever para mim alguma coisa, se tá? Tá, né, Ju? Assim, pronto. Vamos ver agora as guerras púnicas, pessoal. Guerras púnicas. Roma lutou com Cartago em 3 momentos diferentes. Nós estamos na página 143 e lembrando, né? Eles iam conquistando as regiões para aumentar, né, o seu domínio. Na Idade Antiga, vocês lá no 7º ano, ou talvez ainda esse ano, vocês vão ver como se formaram os países, né, as fronteiras, o mapa como é hoje. Só que nessa época que nós estamos falando, de 300 anos antes de Cristo, isso não existia. Então, as cidades elas iam conquistando para aumentar o seu poder, tá certo? Então, o que valia era ter exército para conquistar, para conquistar. Já tinha gente nessa terra, mas eu quero terra. Ter terra era ter poder, era ter dinheiro. Então eles iam para cima, tá bom? Para chegar onde nós estamos hoje, certo? Então Cartago, pessoal, era uma antiga colônia da cidade fenícia, tá bom, gente? Da cidade fenícia de Tiro. Tornou-se um dos principais centros comerciais do mar Mediterrâneo. Então, Cartago era uma antiga colônia fenícia e lutou com Roma, né? Lutou e lutou bastante, né? Pro vai fazer um resumão aí das guerras púnicas, que foi a guerra, né, entre Roma e Cartago. Então, é bastante coisa, vou fazer um resumão aqui. Ao final da Primeira Guerra Púnica, foram 3 momentos diferentes de guerras púnicas. Ao final da Primeira Guerra Púnica, os cartaginenses tiveram de sair da Sicília, na Itália, e pagar a Roma uma grande indenização. Ao final da Segunda Guerra Púnica, os cartaginenses tiveram de ceder todas as colônias, destruir a marinha e tiveram essa marinha destruída e pagaram também uma grande indenização. E, finalmente, ao final da Terceira Guerra Púnica, Cartago foi destruída, tá bom? Quais foram as consequências da expansão territorial, pessoal? Consequências da expansão territorial. Vocês podem estar pensando, mas por que tanta guerra? Por que tanta conquista? É como a Pro falou, eles tinham que conquistar, né? Eles tinham que estabelecer o seu poder, certo? E essas conquistas, hoje existe isso? Não, nós já chegamos há muitos séculos atrás, nós já nos formamos em estados, primeiro foram estados modernos e depois países como é hoje, certo? Mas lá era o começo, pessoal, tá bom? Então, quais foram as consequências para Roma dessa expansão territorial? O serviço militar se tornou permanente e os soldados obtiveram novos direitos. Ainda assim, os plebeus continuavam a empobrecer. A expansão territorial levou milhares de hectares de áreas agrícolas a serem confiscadas como terras públicas. Eles iam conquistando as terras e tornavam essas terras públicas. Mas grande parte dessas terras ficou em poder dos patrícios. Houve também um grande afluxo de prisioneiros de guerra. Então, os prisioneiros de guerra agora vinham para Roma fazer parte, só que para ser escravos. Então, eles iam, conquistavam aquela terra, aquele território e fazia daquelas pessoas prisioneiras para trabalhar como escravos. Surgiu no século 3 a.C., né, o general, a figura do general. Foi criado essa figura pelo Senado. E o general, ele recebia o comando das legiões por um período maior. E esses generais, pessoal, eles ficaram ricos, né? E eles, além de ricos, eles eram prestigiados por suas vitórias. E aí, com todo esse poder, com todo esse reconhecimento, eles passaram a desejar o poder por um tempo maior, né? Esse poder pessoal por um tempo mais extenso, mais prolongado. E eles queriam, então, agora ser permanentemente, ficarem nessa figura, nessa posição. A expansão territorial também, pessoal, gerou muitas riquezas para Roma. Eles iam, conquistavam territórios,
E quando eles conquistavam territórios, pessoal, eles pegavam toda a riqueza daquele lugar. Se aquele lugar tinha templos, ouro, prata, metais preciosos, tudo que tinha, eles traziam para eles. Isso se chama saque de guerra, né? Então, a expansão territorial, cada vez que eles conquistavam mais territórios, Roma ia ficando mais rica, né? E o comércio ali em Roma era considerado uma ocupação inferior. Ai, quem é comerciante, ó, não tem valor nenhum, é inferior aqui na nossa sociedade, né? Mas o comércio trazia também muitas riquezas. Só que os senadores patrícios, eles não podiam exercer o comércio. O comércio só podia ser exercido pelos plebeus. E dessa forma, então, pessoal, muitos plebeus se tornaram também enriquecidos, mas ainda continuava a grande maioria dos plebeus pobres e muito pobres. E esses plebeus pobres, eles passaram a ser protegidos pelos generais, essa figura que foi criada pelo Senado. Para comandar as legiões, agora também os generais começam a proteger os plebeus pobres, pois os interesses dos plebeus enriquecidos ou agora enobrecidos ficaram semelhantes, muito parecido aos interesses dos senadores patrícios, e os plebeus pobres ficaram desprotegidos e em desvantagem.